Claudete. Olá, boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho para esperar o pessoal chegar. Separei muita coisa, viu, Claudete? Acho que talvez nem dê para falar tudo hoje. Tô achando. Vamos aguardar um pouquinho, tá, Lúcia? Só um pouquinho. 1 ou 2 minutos. 1 minuto só. Para dar tempo. A gente hoje vai tirar dúvidas sobre osteoporose. Em junho, ou julho, agora eu não me lembro, eu cheguei a fazer uma live dessa. As dúvidas foram parecidas, mas tem coisa nova aqui. Oi, Tati, tudo bem? Então, esperar só mais um pouquinho, que o pessoal tá chegando. Só mais um pouquinho. Então, aí o que acontece? Da outra vez eu tinha deixado todas as perguntas para o final. Dessa vez eu fui pegando todas as dúvidas que foram jogando para mim no direct, no inbox e nas postagens do Facebook e do Instagram. Eu fiz o arrumado, a pauta. E aí a pergunta, o assunto, eu fui jogando na hora que vai entrando, porque a ideia aqui é explicar um pouco sobre a osteoporose. Vamos deixar claro assim, em nenhum momento essa live vai ser para esgotar o assunto. É um assunto muito vasto, muito complexo. A gente vai tentar esclarecer algumas coisas. Não achem que vai sair daqui todo mundo sabendo tudo, não vai. É muito difícil. Oi, dona Cristina, tudo bem? Então, é difícil a gente passar toda a mensagem. É um estudo contínuo que a gente tem. Oi, seu Antônio, tudo bem? Muito bom, Elza presente. Fico feliz. Então, vamos lá. O que eu fiz? Oi, Marcinha, linda. O que eu fiz aqui? Cristina, manda um beijinho para Dona Rosa. Oi, Wanderson, tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um amarrado rápido de algumas coisas sobre o metabolismo do osso, porque não adianta eu chegar e falar assim, olha, isso é isso. Não, é claro que não é para ensinar nada a ninguém, é só para tentar dar uma orientada no raciocínio de vocês, tá? Só para tentar assim deixar um pouco mais leve algumas informações. Então, o que eu fiz? Vamos lá. Vamos entender o que é o osso. O osso é uma estrutura viva que está se transformando o tempo todo e ela, por ser assim, ela forma e gasta. É um mecanismo contínuo de formação e perda de osso, tá? E esse é um osso normal. Quando a gente tem osteoporose, acontece um desarranjo, uma desordem nesse processo. Então a gente acaba que passa a ter mais perda do que ganho. Então vamos combinar, na infância a gente ganha mais osso, forma mais osso do que perde. Depois que a gente passa da infância, chega no pico de massa óssea, a gente perde mais osso do que forma. Isso é a osteoporose. Em teoria, sim. Em teoria, a osteoporose é perda de massa óssea, tá? Beleza. Mas não é só isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar também na qualidade do osso. Às vezes você tem muito cálcio, mas esse cálcio não está bem distribuído. Um exemplo que eu dou no consultório é assim, quer ver? Você vai... Vamos... Só uma coisinha, que já aproveitar que já chegou gente. Acho que vai ficar muito longa essa live, tá? Então talvez a gente tenha que repartir ou dar continuidade em outro dia, tá? Porque é um assunto extenso, eu tentei dar uma amarrada, mas eu acredito que vocês joguem mais algumas perguntas, então eu acredito que a gente tenha que rever isso. Quando chegar mais perto do final a gente vê,
tá? Se faltar pouquinho, eu acelero. Se faltar muito, a gente reparte. E aí a gente decide se vai repartir para hoje ainda ou para semana que vem, tá bom? Então, um exemplo que eu dou para o paciente é assim, quer ver? Eu vou fazer um muro que vai precisar de 1000 tijolos, tá? Aí chega o caminhão de tijolo com 1000 tijolos. Se eu pegar os 1000 tijolos e colocar no cantinho, eu não tenho um muro, eu tenho os 1000 tijolos. O que vai fazer um muro resistente? Como que vai ser feito a distribuição dos tijolos, a qualidade do cimento. Então, tudo isso interfere na condição do muro. E é a mesma coisa do osso. Às vezes não adianta você ter uma quantidade absurda de cálcio circulante ou até mesmo dentro do osso, e isso não está muito bem distribuído. Existe um exame, chama TBS, que é ele analisa a disposição do cálcio no osso. Só que ele ainda não está disponível para a gente, nós humanos mortais, meros mortais. Ele ainda está sendo feito, ele ainda está sendo produzido e já está sendo testado em instituições. Então, por enquanto, a gente não tem isso, tá? Então, a gente precisa saber se a pessoa tem uma qualidade do osso razoável, porque não é só perder cálcio do osso, tá? Entendido o que é a osteoporose? Perda de cálcio do osso e perda da qualidade do osso, tá? Quanto menor qualidade, mais fraco é o osso, tá? Então vamos pensar assim: se a formação do osso chega num pico e depois começa a cair, e a qualidade vai depender de vários fatores, né? Alimentares, de exercício, de força muscular, isso tudo, a gente pode raciocinar. Oi, Sônia. A gente pode raciocinar que a osteoporose é uma doença da infância que começa a se apresentar na idade adulta. Por quê? Porque é na infância que a gente está construindo nossa massa óssea. É a partir da infância que a gente vai formar melhor qualidade de osso para que lá para os 21, 22, 23 anos a gente chegue no pico de massa óssea. Tá? Se tudo correr bem, nessa idade a gente está chegando num pico bom e aí a partir daí a gente começa a manter e depois começa a diminuir um pouquinho. Isso tudo é um movimento contínuo e vários fatores interferem nessa formação, tá? Então a gente tem várias causas, a gente tem vários fatores que interferem, a gente vai falar sobre isso, tá? Lembrando que mulher é muito mais acometida do que o homem, mas não é para deixar de levar fé de que homem também tem osteoporose. Para vocês terem uma ideia, as mulheres entre 50 e 70 anos têm 3 vezes mais chance de sofrer uma fratura por osteoporose do que um homem na mesma idade. Então, homem pode ter? Pode. Tem que tratar? Tem. É importante? Sim. Mas mulher também, tá? A gente tem que, ao contrário, né? Mulher pode ter? Pode, mas homem também, tá bom? Como é que acontece de um modo geral, tá? Não é todo mundo que é assim, mas de uma forma geral, acontece a osteoporose, a perda de massa óssea, depois que a mulher entra na menopausa. Então a gente mantém assim, até os 21, 22, 23, chega no pico de massa óssea, formou o máximo de osso que a gente vai conseguir ter durante a vida inteira. Passa uns anos, uns 20 anos ali, 30 anos ali, e aí a partir dos 50 anos a gente começa a perder a massa óssea. Tem relação direta com a falta do estrogênio, tá? Oi, Andréia, que bom que você apareceu. Então, a gente começa a perder, tem relação com o estrogênio. A mulher para de menstruar porque perdeu a função do ovário, o ovário parou de produzir estrogênio, esse estrogênio não circula e é o estrogênio que ajuda a levar o cálcio para o osso, tá? Então, quando a mulher entra na menopausa, o risco de perder cálcio do osso aumenta muito, tá? Então, assim, se você já entra na menopausa com pouco osso, é bem provável que você tenha uma densidade óssea ruim quando você entrar na menopausa, tá? Por isso que é importante quando a gente fala que tem que tomar leite, tem que comer queijo, tem que pegar sol, tem que fazer exercício e tal, desde pequeno.
porque isso tudo vai interferir com a massa do osso. Só que a gente só começa a se preocupar quando a gente está com mais idade ou se descobre alguma coisa. Então, lembrando, osteoporose tem a ver, relação direta com estrogênio, mas não é só isso, tá? Acontece mais em mulheres acima de 50 anos, a partir dos 50 anos. Beleza? Tá. O que pode dar qualidade do osso? A qualidade do osso vai depender da velocidade de ganho e perda de osso. Se você tem estímulos que formam osso maiores do que estímulos que perdem osso, que fazem perder osso, você está no balanço positivo. Se você tem mais estímulos que fazem você perder osso, você está no balanço negativo, tá? Outra coisa que faz também, interfere com a qualidade do osso, é a arquitetura do osso. O material que você está usando para construir esse osso. Lembra do exemplo do muro, tá? Qual material que você está usando? É tijolo de boa qualidade, é cimento de boa qualidade, tem que botar concreto, não entendo nada disso, estou falando qualquer coisa, mas assim, é a qualidade do material que você usa para formar seu osso, tá? Se você tem boa ingestão de... Sim, tem muita química e conservante, mas a gente tem que ver o lado bom das coisas, porque química tem, conservante tem, mas também é a melhor fonte de cálcio. Se você não pode ou não quer tomar leite, você tem que suplementar, tá? Então, assim, se você começar a se pegar em coisas pequenas assim, isso aqui não é bom para essa... Todo tratamento tem um lado bom e um lado ruim, tá? Por exemplo, vai ter gente que vai falar assim, não posso comer agrião porque tem agrotóxico. Então, isso é uma questão de cada um, mas os benefícios de você estar comendo folhas são muito maiores do que os prejuízos se você não comê-las, tá? Mais ou menos por aí. Então, o que interfere na qualidade do osso? O tamanho do osso, o tamanho e a composição. Durante a vida toda a gente vai acumulando danos no osso, a gente corre, a gente pega peso, a gente contrai músculo, isso tudo vai meio que massageando e isso ajuda. Mas quando você começa a não conseguir recuperar, isso atrapalha. Então é um fator que atrapalha na qualidade do osso, tá? As pessoas que têm maior probabilidade... Sim, Vera, é mais difícil, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a Tati Nutri tá aí, ela pode até falar um pouquinho sobre isso se de repente der tempo. Se por acaso você não pode tomar o leite, você tem que suplementar, tá? A gente vai falar sobre a suplementação de cálcio. A gente não tem que tomar leite porque gosta. Não é questão de ter que tomar o leite. A gente precisa ingerir o cálcio, tá? O cálcio alimentar é melhor do que o suplementar. Mas se você não pode, então você tem que tomar o suplementar. Oi, João, tudo bem? Tá? Então, assim, você precisa colocar cálcio para dentro. Se fala assim, eu adoro leite, mas não tomo. Não adianta. Eu adoro o sol, mas não pego. Então, adoro agrião, mas nunca como. Então não adianta gostar, tá? Iogurte, puxa, uma delícia, eu faço que é tudo, mas você faz? Não. Então não adianta gostar, não adianta saber fazer, tem que tomar. Então, se você não pode ingerir o cálcio, por que eu falo tanto leite? Porque um copo de leite tem 240 miligramas de cálcio, tá? Pode ser qualquer leite, tá? Qualquer leite. Então, se você toma 2 copos de leite por dia, aí come um iogurtezinho, um queijinho, se a Tati deixar, né? Tati deixa. Tá? Aí você consegue a quantidade ideal que você precisa de cálcio, tá? A gente pode um dia falar sobre isso, eu não posso separar agora aqui, mas se você tomar os lácteos em quantidade ideal, você não precisa da suplementação. Caso você não possa tomar, por qualquer motivo, não gosto, não quero, não vou, você suplementa de outra forma, tá? Então vamos lá, dando seguimento. Provavelmente, a alteração é Maga, né? Magali. Então, provavelmente sim, tá? Provavelmente você teve alguma alteração no metabolismo do osso. Isso aí é um caso diferenciado que a gente tem que ser pesquisado, tá bom? Então, Ana Maria Minto. Vamos lá. Mulheres têm 30% de chance a mais de fazer osteoporose do que o homem. Beleza? Tá. Mulher acima de 60 anos
tem 66% das mulheres acima de 60 anos vão ter osteoporose. Ou seja, 2/3 das mulheres acima de 60 anos vão ter osteoporose, tá? E 1/3 das mulheres, 33%, acima de 50 anos, tem uma fratura por osteoporose. E muitas vezes sem dor. Ah, muito bom, Gê. Desde sexta-feira, né? Tá bom, mas tô feliz, muito bom. Então, as mulheres, 1/3 das mulheres tem fratura sem dor, fratura de vértebra sem dor. Isso não é pouco comum. Eu tenho muita gente, inclusive eu tenho um paciente homem, que ele não tá aqui, ele tem 54 anos, não tem doença de base nenhuma, e ele tem 4 fraturas de vértebra por osteoporose. Tá? Foram acontecendo aos poucos. Ele nunca se queixou de dor, tá? Esportista não, ele é professor de educação física, mas sempre foi ativo e tal. Então, conversando com ele, percebi alguns fatores de risco e aí fomos pesquisar e tava com fratura, tá? Então ele tá tratando, tá? Beleza. Então, fratura espontânea é a osteoporose já, para ser tratada, tá, Magali? Osteoporose. Teve uma fratura, pode ser densitometria normal, exame de sangue normal, tudo normal, não tem fator de risco nenhum, a gente vai ver fratura por osteoporose por fragilidade, por insuficiência óssea, por baixo impacto, é uma fratura por osteoporose e precisa ser tratada. Por quê? Se você quebrar a coluna, você vai ficar bom. Se você quebrar o ombro, você vai ficar bom. Se você quebrar o punho, você vai ficar bom. Mas se você quebrar o quadril, você vai ter que ser internado. E aí vai ter que operar. E a recuperação, muitas vezes, dependendo do teu estado físico e geral, você pode sofrer complicações. Você pode ter pneumonia, pode ter dificuldade de recuperação. Eu tenho várias pacientes que estavam com alguns problemas, sofreram a fratura, operaram e tiveram complicações, aderência, dificuldade de reabilitação, aí fica camado da pneumonia. Então ele tem que evitar essa fratura de quadril. E qual é o problema? Não é jogar com a sorte. É porque existe um negócio chamado, vocês já estão me fazendo passar lá na frente, um negócio chamado cascata fraturária. Quanto mais fratura você tem, mais fácil de ter uma fratura. Então, assim, se você tiver a primeira fratura, vai duplicando a probabilidade de você ter outra fratura. Muitas vezes a gente pega um raio-x, tem lá 3 fraturas de vértebra. Eu peço a ressonância, uma é antiga, 2 são antigas e uma nova, por exemplo. Então, a pessoa já fez uma fratura, já facilitou outra fratura, até a hora que pode quebrar o quadril, tá? Sim, mieloma múltiplo é uma doença que causa osteoporose, tá? A gente vai falar sobre os diagnósticos, tá bom? Então, a gente tem que prevenir a fratura de quadril porque a recuperação é muito complicada. E aí, quando você tem a primeira fratura, você vai piorando, tá? O que acontece? O osso é uma reserva de mineral. Tem muito mineral lá, é onde a gente faz a nossa poupança de mineral, que vai durar para o resto da vida. Ele vai continuar ganhando e gastando, mas vai ser a nossa reserva, a nossa poupança. O osso ele tem muita maleabilidade, é um organismo, né, um tecido que ele tem movimento, ele tem maciez, por incrível que pareça, tem, para poder segurar os impactos, e ele tem muita rigidez, que são os minerais, tá? Quem dá essa maleabilidade no osso, que deixa o osso mais feliz, é o colágeno tipo 1, tá? Oi, Helena, tudo bem? Então, o colágeno tipo 1 é o que ajuda na formação da maleabilidade do osso, tá? Não tem relação também com estrutura de pele, de unha e tal, mas em relação ao osso, ele tá trabalhando ali na composição do osso. Densitometria óssea, aparecem essas fraturas? Não. Muitas vezes na densitometria tá normal, ou com osteopenia, ou até com osteoporose. E às vezes, Andréia, nem no raio-x eu vejo. Vou contar para vocês.
calma aí, gente. Espera um pouquinho que eu vou falar de tudo isso, tá? O que acontece, Andréia? Para vocês saberem, às vezes não é bem frequente isso. Pega um raio-x. Paciente tem um monte de fator de risco. A gente vai falar sobre os fatores de risco. Aí eu percebo que ela é baixo peso, branquinha, já teve mãe que quebrou o quadril, já teve um monte de fator de risco junto, aí vem com raio-x ok. Aí eu vou e penso assim, tá muito estranho isso aqui. Vamos confirmar? Faz uma ressonância, tá lá. Achatamento grau 1 de vértebra tal. Grau 1 é pouquinho achatamento. É um achatamento tão pequenininho que a gente não viu no raio-x. Quando o achatamento é muito grande, a gente já vê no raio-x, tá? Às vezes, na dúvida, eu peço a ressonância depois para confirmar, tá? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Muitas vezes o médico não pede todos os exames logo porque são muitos exames e tem que seguir um raciocínio, tá? Tô saindo totalmente da ordem aqui do que eu tinha me programado, mas eu não posso esquecer de falar isso. Então, por exemplo, os exames que a gente tem que pedir logo é a densitometria, o raio-x de coluna dorsal e lombar, exames de sangue específicos do metabolismo do osso, tá? Formadores de osso, marcadores de perda de osso, hormônio da tireoide, da paratireoide, níveis de vitamina D, o cálcio ônico, tá? Então a gente tem que cercar para tentar descobrir prováveis outras causas, tá? Quando esses exames chegam, aí a gente vai ver se vão precisar de outros. Por exemplo, pedir a calciúria de 24 horas na primeira consulta também, porque quando eu peço o protocolo, eu peço tudo logo. O paciente voltou para mim. Tem uma fratura de vértebra, ou não tem uma fratura de vértebra, eu preciso pedir a ressonância, mas ela tem, por exemplo, um excesso de cálcio no sangue. Um exemplo, tá? Ela chegou para mim. Eu tenho que pesquisar por que isso está assim. Entendeu? Ela tem um relato. Lembrou de dizer para mim que de repente perdeu a Mari, que perdeu muito peso. Aí pode ser que eu precise complementar esses exames com outros para poder ir fechando para onde eu vou pensar na causa da osteoporose, tá? Então não é assim, pede aquele exame da osteoporose, não. A maioria das pessoas que sofrem fratura tem densitometria em osteopenia. Não é porque você está osteopênica que está tudo bem, não. A maioria das pessoas, o maior número de fraturas acontece em pessoas osteopênicas, tá? E não com osteoporose. Mas, tendo já uma fratura, já tem que tratar. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que a gente tem dois tipos de osso. A gente chama de trabecular e cortical. Isso é só para saber. Trabecular é a vértebra e cortical é o quadril, tá? Beleza. Cada um tem uma velocidade de perda, tá? A vértebra, ela perde muito rápido e depois tende a retificar um pouco a perda, lá para 70 anos. E o quadril, depois dos 50, começa a perder muito rápido. Então, de qualquer forma, depois dos 50 é a parada. Ou depois da menopausa, tá? Menopausa que você tenha tirado o ovário, tá bom? Tá. Quais são os médicos que recebem esse paciente? Vamos lá. É o ginecologista, que recebem o paciente com osteoporose, né? Que percebem que o paciente tem osteoporose ou que o paciente procura para saber da osteoporose. É o ginecologista, é o reumatologista, é o ortopedista, às vezes o clínico, tá? Algumas vezes a gente percebe um problema e precisa encaminhar. Por exemplo, a pessoa tem uma doença reumática que usa corticoide por muito tempo. Eu tenho uma doença reumática que eu estou usando corticoide por muito tempo. Eu preciso, se eu ortopedista, tratando a ortopedia, eu recebendo esse paciente, sabendo que ele tem uma doença reumática, eu preciso saber qual é a doença, como ela funciona, por causa do uso do corticoide. Se essa pessoa vai conseguir estar fazendo atividade física ou não, se tem alguma coisa relacionada com a parte alimentar, tá? Se eu estou atendendo uma pessoa que eu descubro que ela tem osteoporose, porque ela fez uma esterectomia com 30 anos, por que ela fez? Foi esterectomia total? Foi parcial?
Teve algum resíduo de estrogênio ali durante esse tempo? Não teve? Ela fez os exames? Então tem que ter um amarrado. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas pensam assim, ah, tô tratando com minha ginecologista, ó, tudo bem, tô com osteopenia só. Oi? Tem muita coisa que tem que ser pesquisada ali, tá? Então, você precisa fazer todos os exames necessários. Muita gente de todas as áreas, os médicos, não estão acompanhando o osteometabolismo. Não quer dizer que só eu esteja, não. Tem muita gente que acompanha, tem muita gente boa mesmo, mas top, 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 que acompanha. O lance é você não cair na mão de uma pessoa que de repente não tem experiência com osteometabolismo. Tá tudo bem, vocês não têm, é uma falta de comunicação, tá? Ah, eu fiz todos os exames que ela pediu. O que ela pediu? Nada, só pediu um hemograma. Fez todos. Então, menopausa precoce, caçula que foi aos 36 anos, não tem mais ovários na diabetes, diagnóstico com osteoporose, não tem ovário, como é que tem que ver suas taxas hormonais. Aí a gente vai falar também de TRH, reposição hormonal, enfim, tá? Então, a gente tem que pesquisar mais. Quem tem osteoporose, quem tem medo de ter osteoporose, tem que cutucar. Eu sei que vocês cutucam tudo que é rede social para ir na vírgula da bula do remédio que nasceu lá na China para tocar o terror, e tem gente que toma tudo, não toma nada e muda tratamento, é uma festa. Ninguém fala, ninguém se entende. Então, por que quando é para descobrir a causa direitinho, vocês não juntam? Vamos procurar um profissional que possa abrir porta com outros para poder chegar num tratamento ideal, tá? Eu tenho endocrinologista que eu encaminho as pessoas que eu tenho dúvida, tá? As pessoas que têm doença endócrina que precisam de acompanhamento, ginecologista, reumato, tem isso tudo e precisa ter isso, tá bom? Então, vamos lá. Quem entra no tratamento? Quem precisar. O médico que precisar. Até em termos de imagem. Se um raio-x não me descreveu bem, eu vou pedir uma ressonância. Se eu tiver dúvida, eu vou perguntar para o radiologista. Vem cá, isso aqui pode ser uma microfratura? Você acha que não tem nada de... Até o radiologista, o médico que lida com imagem, vai entrar nessa brincadeira. Tá? Fulano, você pode comparar para mim com o exame anterior se houve alguma fratura em relação ao primeiro exame, um controle da fratura? Ah, André, olha só, aqui não apareceu nada novo, mas tem uma imagenzinha aqui que sugere uma insuficiência. Olha a diferença, tá? Então isso aí é muito importante. O que pode proteger a gente de ter fratura? Por exemplo, a Lili Antonietto. Se você fez reposição hormonal, você tem mais proteção do que quem não fez, tá? Então vamos lá, a mulher que faz reposição hormonal tem 50% mais de proteção contra a osteoporose do que a que não fez, beleza? Quem não tem o IMC muito baixo, IMC é a relação de altura com peso, tá? A gente divide o peso pelo valor da altura ao quadrado. Isso tem formulazinha na internet, é fácil, tá? Se você tiver um IMC abaixo de 25, você já tem um fator de risco para osteoporose, tá bom? Então, se você faz reposição hormonal, se você não é magrela, se você faz atividade física regularmente, ganhando força muscular, você está mais protegido contra a osteoporose. Isso se você não tiver nenhuma causa de base, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que a gente tem que prevenir a refratura ou a primeira fratura, tá bom? Então assim, eu tenho uma fratura de vértebra. Cara, pode ser que você não tenha mais nenhuma. Ótimo, beleza, esse é o teu objetivo, não ter mais fraturas. O tratamento, o foco do tratamento tem que ser esse, não ter mais fraturas, tá? O que pode fazer com que um jovem tenha problema de perda de massa óssea? Fatores genéticos, um problema de nutrição que leve
o crescimento, desenvolvimento, leve consequências para o crescimento e para o desenvolvimento do corpo dessa pessoa, tá? A falta de atividade física e a alimentação, basicamente, tá? Então, o que você está ingerindo, que a gente já falado, o que você está ingerindo, os exercícios que você está fazendo e a carga genética que você tem. Isso tudo vai interferir na qualidade e na força do osso que você tem, tá? Nossa, já tem meia hora. Vai dar pra lá tudo não. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre distúrbios alimentares que favorecem a osteoporose. Tati tá aí, né? Então vamos lá. Anorexia. Olha só. Não, o peso ideal para a idade não. Isso é tema de uma outra live. É o seguinte: o IMC não é para uma pessoa de cada vez. O IMC é assim: a população tem um IMC alto, é porque a população tá gorda. O IMC é um índice. Sim, pode, Andréia, pode. O IMC é uma proporção entre peso e altura. Por exemplo, quem tem 1,80 m e pesa 120 quilos, tá magro? Se ele for fortão, 120 quilos de músculo, tá magro. Ele é forte e tem pouca gordura, certo? Se ele tem 1,80 m e 120 quilos e tiver pouco músculo, ele tá gordo, tá? Então, o IMC é igual para todo mundo que tem a mesma altura e o mesmo peso. O que muda se você tá gordo ou tá magro é a quantidade de músculo e gordura que você tem, tá? Mas pro idoso, pro sedentário, pro idoso, a gente leva muito em conta o IMC. A gente percebe aquele idosozinho, a pessoa que tem dificuldade de ganhar peso, aí isso é um fator de risco, tá bom? Então vamos lá, distúrbios alimentares que podem desencadear ou favorecer a osteoporose. São basicamente todos os distúrbios que cortam nutrientes. Vamos lá. Anorexia, bulimia, síndrome do intestino irritável, que é uma doença autoimune. Não, minto. A doença celíaca, que é uma doença autoimune. O intestino irritável, você vai ter falta de absorção. Na doença celíaca também, que você tem muita diarreia, né? Intolerância à lactose, que você corta a alimentação láctea, geralmente. Quem faz bariátrica tem bastante perda de nutrientes, tá? Dietas muito restritivas. Então, assim, na verdade, é quase uma coisa só, tá? A síndrome do intestino irritável foi uma pergunta que eu recebi. Então, o intestino é irritável toda hora, come alguma coisa e irrita o intestino, dá a diarreia, não absorve, passa muito rápido o alimento, tá? A intolerância à lactose também dá muito desconforto, e aí a pessoa corta o leite. O resto, anorexia, bulimia bariátrica e dietas restritivas, você simplesmente não consome os nutrientes. E lembra que eu falei que os nutrientes são que formam o osso, os sais minerais e tudo? Então é isso, tá? Toda vez que você passar por uma dessas situações, você tem que repensar na sua ingestão de cálcio e nas atividades físicas que você vem fazendo, tá bom? E quais são os fatores de risco que a pessoa pode ter para ter uma tendência a ter osteoporose, tá? Não é ter um ou outro que vai te colocar de frente com a osteoporose, não é isso. Isso aqui são pecinhas de um quebra-cabeça que o médico vai montando até chegar num diagnóstico, para saber se eu vou pedir alguma coisa para esse paciente ou não, tá? Então, sim, fator genético, tá? Sim, mas assim, todo mundo da sua família tem probabilidade. Mas a pessoa que se alimentar melhor tem menos, a pessoa que fizer mais exercício tem menos, a pessoa que mantiver o nível de vitamina D ok tem menos. Então, tudo que você puder fazer para ajudar, o fator genético vai ficando bem diminuidinho, tá? Não é porque você tem uma tendência genética que você está condenado a ter aquele problema, não, tá bom? Então, vamos lá. Fatores de risco para osteoporose. Idade. Lembra que eu falei? Quanto mais idade, maior a probabilidade de ter osteoporose. Sexo. Mulheres são mais propensas a ter do que o homem.
Menopausa precoce. Por quê? Se depois que você entra na menopausa você começa a perder osso, se você entra na menopausa antes, você começa a perder osso antes, certo? Tá. Os estudos já apontam que a pessoa que tem diabetes 1 ou 2 já tem maior probabilidade a ter perda de massa óssea, tá? Uso crônico de corticoide. Pode ser o corticoide por causa de uma rinite, pode ser o corticoide por causa de uma doença autoimune, pode ser o corticoide que o pessoal adora tomar para tirar a dor, né? Aquelas injeções milagrosas que vai lá toda hora no pronto-socorro, que tira a dor rápido, toda hora toma. Isso tudo facilita a baixa de perda, o aumento de perda de osso, tá bom? Baixo peso. Uma história familiar de fratura de quadril. Geralmente, quando a mãe tem fratura de quadril, a pessoa tem maior probabilidade, tá? Se você já sofreu uma fratura prévia, sim, descobri que eu tenho uma fratura de vértebra, você já é mais propensa de ter uma fratura de quadril, tá? Então, se você já teve fratura, vai facilitar as outras. Aquela senhorinha que fala assim, eu tenho perdido a altura ultimamente. Quanto a senhora mede? Aí ela fala assim, poxa, eu tinha 1,60 m, hoje eu tô com 1,55 m. Então ela tá perdendo a altura. Peraí, gente, meu cachorro tá trabalhando. Hoje é domingo, mas ele trabalha muito. As pessoas que caem muito, tá? As pessoas que caem muito, por qualquer que seja o motivo, tem maior probabilidade de sofrer fratura por osteoporose. Por quê? Porque caiu. E a fratura por osteoporose é a fratura da própria altura, tá? Por queda da própria altura. Então, pessoa que cai muito porque não tem força de músculo, porque não tem equilíbrio, porque não tem atenção, porque não tem reflexo, porque tropeçou, caiu, quebrou, osteoporose, tá? Então, se você tá caindo muito, tem que ver por quê, tá? Por exemplo, eu tenho 30 anos, torci o pé quando era pequena, não tratei direito, hoje em dia eu caio à toa. Essa pessoa provavelmente ela vai ter baixa massa óssea. Por quê? Porque ela não vai ter como manter as atividades, porque ela cai toda hora. Para evitar a queda, ela evita fazer. E aí, menos músculo, menos osso. Tá? Então, a gente tem que pensar daí. Tá bom? Perda de altura, doença reumática. Problemas de paratireoide e tireoide. Vamos lá. Tem um hipotiroidismo chamado doença de Hashimoto. É uma doença autoimune da tireoide, tá? Como toda doença autoimune, também favorece o aparecimento da osteoporose e precisa do uso de corticoide. Então, a doença de Hashimoto te favorece de ter a fratura também. E o hiperparatiroidismo? A paratireoide são 4 glândulas pequenininhas que a gente tem atrás da tireoide e que secretam o paratormônio. Não tem. Ou tem osteoporose ou osso forte, tá? O osso forte é um osso bom, ele tem que ser forte, flexível, isso que é um osso feliz, tá bom? Então, o hiperparatiroidismo aumenta a secreção do paratormônio, tem um vídeo disso lá no YouTube que eu coloquei. Pacientes que têm uma glândulazinha paratireoide aumentadinha, que secreta muito paratormônio. Isso faz o corpo entender que tem pouco cálcio no sangue, mesmo estando tudo bem. Aí ele vai lá e tira cálcio do osso. Começa a tirar. Lembra que eu falei que o osso era uma poupança? Então, se o corpo está entendendo que tem pouco cálcio no sangue, vou tirar mesmo. Começa a tirar. E isso faz com que caia a massa óssea, tá? Eu tenho alguns pacientes que tratam adenoma de paratireoide e precisa ser removido, tá? Graças a Deus não é muito frequente, mas já peguei aí alguns, tá? Consumo de álcool, 3 doses ao dia, tá? 3 doses não são 3 litros. Igual uma paciente, eu tomo 2 garrafinhas. Aí a filha, não mãe, você toma 2, 3 litrões por dia. 1 litrão tem quase 2 ou 3 latinhas, né? Que também já é bastante coisa. Então, se uma média de 3 vezes por dia já te coloca como risco. O tabagismo e o sedentarismo também. Se você não toma lácteos, te coloca nesse posto. E se você se expõe pouco ao sol,
também te facilita ter osteoporose, tá? No homem, que é mais incomum, mas acontece, o homem geralmente pode ter osteoporose quando ele percebe que está tendo falta de libido, muito cansaço, geralmente por baixa hormonal da testosterona, tá? E aí a gente faz os exames da mesma forma, mas aí dosa também os hormônios masculinos, tá bom? Então, para vocês entenderem o seguinte, o diagnóstico da osteoporose não é matemático. Isso mais isso é osteoporose? Não é assim. É um monte de peça que a gente tem que ir pegando aos poucos à medida que for sendo necessário para poder montar um quebra-cabeça para ver o que vai sair dessa imagem aí, tá? Então, a gente precisa pedir. O paciente fala assim, ai doutora, tá pedindo muito exame. Isso pode. O vinho pode um pouquinho, tá? Então, assim, ai doutora, a senhora tá pedindo muito exame. Muitas vezes é necessário, tá? Existe uma ferramenta, eu sei que vai ter gente que vai procurar, tá? Chama Frax. Na academia Abraço ABRASSO, tem o Frax. Esse Frax é uma ferramenta que está em andamento, que já está sendo disponibilizada, que a gente consegue rastrear quem tem maior risco de sofrer fratura ou menor risco. E aí, com essa ferramenta, a gente tem um critério de análise que a gente consegue saber se precisa pedir densitometria para começar o tratamento ou se pode começar o tratamento, se deve começar o tratamento logo mesmo antes de pedir densitometria. É uma ferramenta que tem sido muito usada agora na época da Covid, tá bom? Então, é mais uma peça desse quebra-cabeças. Não é só pelo Frax que a gente faz o diagnóstico, porque você pode ter um alto risco, mas eu ainda não sei qual é a causa da sua osteoporose. Entendeu a diferença? Eu posso saber que você tem osteoporose, eu posso saber que você tem um alto risco, mas eu posso ainda não saber qual é a causa. Então não adianta só fazer o Frax. Como é que a gente faz? A gente pede, eu faço o Frax, densitometria óssea, raio-x de coluna, como eu falei, né? Exames específicos, exames de urina. Se precisar, a gente pede mais exame de urina para ver a função renal, o clearance de creatinina, se precisar. Aí uma pergunta de uma participante falou assim, eu tenho hipercalciúria. O que é hipercalciúria? É quando o corpo joga muito cálcio fora na urina. Esse é um exame que a gente pede, a urina de 24 horas. Deve ser chatão de fazer, você tem que ficar 24 horas fazendo xixi na garrafinha. Então, Magali, a partir dos 50 anos, quando você entra na menopausa, se você tiver muito fator de risco, você pode fazer até antes, tá bom? O Frax, por exemplo, ele não dá muita informação para pessoas abaixo de 50 anos. Ele é feito para pessoas acima de 50 anos. Mas com fatores de risco e tudo, a gente consegue dar uma posicionada com perguntas, respostas, hábitos, enfim, tá? Mas se você quiser fazer, faz. Eu fiz a minha com 35, a primeira vez que eu fiz. Eu queria saber como estava a minha massa óssea. Fui fazer outra agora ano passado, com 53, para saber como estava. Graças a Deus melhorou. Também consegui manter a atividade física, né? Coisa que está difícil agora nessa pandemia, mas em todo caso. Então vamos lá. Hipercalciúria é quando o rim... Não tem nenhuma relação disso não, tá? Ao contrário, quem tem câncer no osso tem mais probabilidade de sofrer fratura patológica, que a gente fala que o osso fica muito fraquinho, tá bom? Mas não tem relação, tem osteoporose, vou ter câncer, não. Osteoporose é uma doença da idade, tá bom? Nem todo mundo tem câncer e todo mundo quase vai ter osteoporose. Dificilmente vai chegar um idoso dizendo que tá normal, tá bom? É da idade mesmo. O que é hipercalciúria? O rim está jogando muito cálcio fora, tá? Por que acontece isso? Não se sabe. Não se sabe por quê. Isso, na verdade, a hipercalciúria, ela não é uma causa da osteoporose. Ela é um sinal de que pode estar havendo osteoporose. Se eu faço o exame da calciúria de 24 horas e tem uma hipercalciúria, opa! O corpo está jogando cálcio fora. Vamos ver o que está tendo aí. Então, é um sinal, tá bom? E quem tem cálculo renal pode tomar cálcio? Sim, dependendo, sim. Assim,
não é normal a gente fazer cálculo renal, tá? Isso para começar não é normal. Mas nem todo cálculo renal é feito de cálcio, tá? Tem cálculo de oxalato, tem cálculo de ácido úrico, tem vários tipos de cálculo. Então você tem que ir no nefrologista, olha como as coisas vão se misturando, para saber a origem do seu cálculo. Ah, eu tenho cálculo renal, não posso tomar cálcio. É muito esquisito isso, é muito prejudicial, não é esquisito, é prejudicial essas conclusões e essa coisa muito fechada, porque a gente precisa do cálcio. A gente não tem fonte de cálcio se não for tomando comprimido, se for pela alimentação. Então, se você entra numa de não ingerir cálcio, você vai ter perda no osso, tá? Então, é muito arriscado simplesmente tirar da sua dieta o cálcio, tá bom? E aí a grande pergunta que não quer calar. Osteoporose tem cura? Tem cura? Ana Maria Minto está presente, levanta o dedinho aí. Ana Maria Minto é um caso de muito sucesso, estou muito feliz. Ela tinha uma osteoporose, a gente entrou com tratamento tem 3 anos, tá direitinho, e ela faz o tratamento muito direitinho. Gente, a adesão do tratamento é tudo. É tudo. Não, Marcinha, é outra paciente, você é minha amigona. É a Ana Maria Minto, é uma paciente que eu tenho, que ela tá fazendo tratamento, já tem desde 2017. Ela saiu da osteoporose e foi para osteopenia, e ela tá com uma boa qualidade de osso, tá? Tá muito bem mesmo em termos de qualidade de osso. Então, o que eu quero dizer isso? Não deu para mostrar os dados aqui, tá, Aninha? O que eu quero dizer com isso? É uma montagem de um quebra-cabeça complexo. É o que eu tô falando. Essa paciente, ela tava para mim com osteoporose, menos 2,5 já. Isso, ela tava com menos 2,5 já. Na verdade, se não me engano, 2,7 que ela tava. Desde que ela começou o tratamento, ela vem ganhando massa óssea a ponto de sair do nível de osteoporose. Ela está em osteopenia. Então, ela está hoje... Isso aí, Magali, cada um tem uma indicação, tá? Vamos lá, vamos falar do tratamento. Vamos lá, peraí. Osteoporose tem cura? Sim e não. A gente consegue manter o osso com boa qualidade, com bom nível de cálcio, bons níveis de cálcio, a partir de exercício, suplementação, vitamina D, ok, e nas pessoas que já precisam estar fazendo o tratamento medicamentoso específico, entrando com a medicação, tá? Qual que é a melhor medicação? É a medicação que você consegue aderir. Por exemplo, a gente usa, no caso da Ana, a Ana Maria, ela tá usando o denosumab, que é o Prolia, tá? A Sônia, se não me engano, tá aí online também. A Sônia estava muito receosa de tomar o Prolia, o denosumab, e na verdade eu tenho um xodó absurdo com essa medicação, mas não é a única, tá? Porque não é todo mundo que pode. Fica um pouco mais caro, mas o custo-benefício é muito melhor, tá? Então a gente precisa manter o controle do metabolismo do osso. Você fazendo isso, você consegue ter certeza que o teu osso está mais feliz, está mais forte e você está mais seguro, tá? Como é que eu sei que o tratamento está dando certo? Porque a densidade dela melhorou? Também, mas não é só isso não. A densidade dela melhorou, a vitamina D dela tem estado ok, ela tem se mantido ativa e não houve mais fraturas enquanto estava tratando, beleza? Então, se eu tenho 1, 2, 3 fraturas de vértebra, entro com o tratamento certinho e dali para frente para de ter fratura, isso aí é sucesso terapêutico. Ah, aconteceu uma fratura, acabei de começar o remédio, 6 meses depois sofri uma fratura. Quer dizer que tá errado? Não, vamos esperar mais um pouquinho. Ah, não tá mais acontecendo fratura nenhuma. Tá tudo certinho. Ah, tem 5 anos que eu tô tomando alendronato. Quebrei o quadril. Tá errado o tratamento? Não necessariamente. Será que você tomou certo? Será que você tomou o comprimido em jejum certinho? Por isso que às vezes é melhor você tomar a injeção, porque garante o tratamento por 6 meses e os resultados são muito melhores.
Não, não tem relação com fibromialgia não, tá bom? Qualquer vitamina D, Mariana, qualquer uma. Eu uso a vitamina D3, né, que tem já em tudo que é lugar. Tem vários laboratórios, tem vitaminas D muito boas. A vitamina D não me oponho que manipule, tá? Mas a gente vai observando. Por que eu não me oponho? Porque eu vou controlar. Eu controlo meus pacientes mais de perto. Então, periodicamente, eu estou pedindo exames de vitamina D para saber se está tudo ok. Se não estiver regularizando, não vai mais manipular, tá? Tem que tomar para sempre, tá? Por exemplo, a dona Ana Maria Belo, que acabou de entrar aí na sala, é minha senhora, minha querida dona Ana Maria, minha mãe. Então, a Sônia tomou. A dona Ana Maria é minha mãe. A minha mãe usa Prolia há 11 anos. Ela tá com 79, né, mãe? 80. Ela tinha uma fratura de vértebra. Não tem mais nada, tá tudo controladinho. Tá meio relapsa com ingestão de cálcio, mas tá controlado, tá bom? Você nunca vai ficar boa, porque você vai ter sempre uma tendência. Lembra que eu falei que a idade vai fazer você perder osso? Você não vai ficar mais jovem, você vai envelhecer. Então a gente vai ter sempre uma tendência de ter osteoporose. Gente, faltam 9 minutos. Ou a gente continua quando acabar, ou a gente continua na semana que vem. Vê o que vocês estão achando aí, tá? Então, a osteoporose é igual a hipertensão. Você não fica bom, você tem que estar sempre controlando. E aí o que acontece? A diferença do tratamento com o risedronato, alendronato, que é o comprimido, e o denosumab, que é a injeção, aquela que toma de 6 em 6 meses. Vamos lá. Quando você toma o alendronato, o risedronato, o ibandronato, ele age se depositando. Tá, pode deixar. Ele age se depositando no osso e não deixando perder osso, beleza? Então o alendronato, risedronato e ibandronato age dessa forma. Com a continuidade do tratamento, ele vai se sedimentando no osso. E aí, os estudos mostram, não tem como mostrar aqui, mas os estudos mostram que ele chega com 3 a 5 anos, ele melhora, com 3 a 5 anos ele entra num platô de efeito. Diz que usa Prolia por 5 anos, depois para... Não pode parar não, vamos falar sobre isso, tá? Calma aí, gente, é muita coisa para eu pensar ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Então, assim, o alendronato, risedronato e ibandronato, ele age durante 3 a 5 anos, age bem, pá, entra no platô. Se você continua usando, você não tem mais ganho, ele já entrou no máximo que ele podia te ajudar. Só que, com a continuidade do uso, ele fica enrijecido o osso. E lembra que eu falei que o osso tem uma maleabilidade para aceitar melhor os traumas? Se você fica com o osso mais rígido, vem a fratura. Você sofre fratura atípica. Oi, Maurício, tudo bem? A fratura atípica é uma fratura que não era para acontecer. É uma fratura diferente da do quadril, tá? Então, o uso prolongado pode ser que talvez aconteça com o uso prolongado de bisfosfonato. Tem estudos de 10 anos de bisfosfonato dizendo que pode não acontecer, mas lá remotamente pode acontecer. O que interessa na mudança do remédio não é isso. O que interessa na mudança do remédio é que o alendronato entra num platô. O bisfosfonato, no caso, entra num platô. Então não adianta você ficar dando 10 anos de bisfosfonato que não tem mais efeito. Então, com 4, 5 anos você tem que mudar e você não tem outra opção a não ser a injeção. Tá? E passou para a injeção, você tem que tomar para sempre. Aí o que acontece? Quando você usa o alendronato comprimido, lembra que eu falei que ele vai depositando e chega no platô? Pois é, a vantagem dele é que quando você está melhorando a sua massa óssea com 3, 4 anos, que o médico percebe que você está melhorando a sua massa óssea, a sua densidade do osso, pode ser que dê para fazer um feriado de medicação, chama Drug Holiday. A gente pode suspender por 1 ano a medicação e observar a densidade do osso, tá? Então, se durante esse ano você não sofrer nenhuma fratura, tiver ótima, a densidade não caiu,
beleza, você pode ficar esse ano sem tomar o alendronato, o bisfosfonato, no caso. Agora, se com Prolia, não. O Prolia, assim, o denosumab, é assim, você tomou, ele começa a fazer efeito na mesma hora. Parou, ele para de fazer efeito. Então, ele só dá proteção enquanto está sendo tomado, mas a qualidade de proteção que ele dá é melhor. Pode ser tratada a osteoporose só com bisfosfonato, risedronato e tal? Pode, mas vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a trocar. Você pode até fazer 3, 4 anos, fazer um drug holiday e depois você vai ter que voltar para injeção. Porque se você continuar com ele, o osso vai ficar muito forte demais e vai quebrar. Então, no final das contas, você não tem para onde correr. Você acaba que vai ter que ir para injeção, que é o que a gente tem de melhor. A dona Aninha Belo, minha mãe, tá aí, ela toma há 11 anos já, tá? Super tranquila, ela mesma se aplica, tá? Sim, ele tem uma memória, uma melhora colossal, assim, é uma coisa linda de se ver. Inclusive, tem relatos, isso não está em bula ainda, mas eles estão averiguando isso, que o paciente se sente melhor quando toma o Prolia, o denosumab, a injeção, tá? Então, ele melhora a massa óssea, tem relatos que ajudam a melhorar a massa muscular, melhora a qualidade do osso absurdamente. Os estudos mostram assim, começou a tomar, mudou, perde, entendeu? Então, vamos lá. Alguma pergunta mais em relação a essas coisas? Sim, ô Magali, a osteoporose é uma doença crônica, como é a hipertensão, como é a diabetes. O que acontece quando você está tomando remédio de hipertensão e para o remédio? Dá ruim. Então, a osteoporose, você vai precisar da mesma atenção sempre. É mais uma coisa que você tem que se preocupar com a idade, tá bom? Então, não é para pensar assim, osteoporose não tem cura. Não, você está controlando a massa do teu osso. Você está controlando. E outra coisa, não adianta você tomar o remédio, a injeção e acabou. Não, o tratamento tem que ser continuado. Você tem que fazer o cálcio, tem que fazer vitamina D, manter a vitamina D, ok? O remédio só garante resultado se tiver com tudo ok. Cálcio, vitamina D. Muitas vezes a pessoa não faz a adesão do remédio direitinho. Se você toma o alendronato ou risedronato uma vez por semana e falta uma semana, ou se toma leite, por exemplo, algum alimento com risedronato, perdeu o efeito daquele ali. Então é como se você não tivesse tomado. Mesmo quem não tem baixa... Não, aí, Maurício, não tem necessidade de tomar. Você diz o quê? O risedronato, Prolia ou a vitamina D? O tratamento da osteoporose é só para quem precisa. Bons níveis de vitamina D. Vamos lá, Mariana. Pelos exames de sangue, eu acho que faltam 2 minutos. Peraí. Eu acho melhor a gente... Peraí. Prolia, efeitos colaterais, necrose da mandíbula. Vou encerrar aqui e vamos voltar. Todo mundo, tá? Porque a gente tem bastante pergunta ainda, beleza? Tô encerrando e vamos voltar. Ah, não, Maurício. É o Prolia que tem indícios de ajudar a melhorar a massa muscular em idosos. Tá? Não é nada disso, não. Vamos lá, gente. Pergunta de novo. Eu vou encerrar aqui e vamos voltar. Até já, hein? Voltem todas.